Olá, você está no canal Linha de Frente da Espiritualidade. Eu sou a Carla Chaim. Hoje é dia 22 de setembro de 2020 e o assunto do vídeo de hoje é um relato de caso de atendimento apométrico à distância. E por que eu vou falar sobre este caso em específico? Por vários motivos. Primeiro, porque ele é um dos casos de atendimento que mais me impactaram. Dos inúmeros casos que eu auxiliei como médium de incorporação, esse sem dúvida foi um dos que eu mais aprendi e também me marcou assim, e que eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de atender essa pessoa. Eu sou muito agradecida de ter ajudado, de ter contribuído com, com esse caso e de ter aprendido muito também. Eu aprendi muito. Segundo, porque é um caso de tentativa de suicídio e a gente está no Setembro Amarelo, é um mês onde se fala sobre a questão do suicídio. Esse é um caso de tentativa de suicídio. E terceiro, porque é um caso também que me provou e me mostrou mais uma vez o poder da oração quando ela é feita para o bem, com intenção, né, e de forma genuína. Me mostrou também o poder que os mentores têm, que os guias protetores têm, a capacidade que eles têm de intervir quando a gente pede, e quando esse pedido é de coração, é feito com intenção, de forma genuína. A ajuda nunca falha. Né? Assim como está escrito na Bíblia, né? Peça e será atendido. Peça e será atendido. A ajuda nunca falha. Nunca. Então esse caso, ele é muito marcante por causa dessas questões. E senta que lá vem história. Para contextualizar, eu vou precisar voltar um pouquinho no tempo. Lá em 2007, 2008 mais ou menos, onde eu fazia estágio no ambulatório da neurologia do Hospital das Clínicas de São Paulo, mais especificamente no ambulatório de dor, onde a gente atendia, né, eu fazia avaliação psicológica e dava apoio psicológico para vários pacientes com síndromes dolorosas. E para quem não sabe, essas síndromes, em sua maioria, são crônicas, trazem muitos prejuízos para a vida das pessoas que são acometidas por essas síndromes. E a maioria dos pacientes desenvolve pelo menos um ou mais quadros de transtorno mental. Os mais comuns são estresse pós-traumático, depressão, transtornos de ansiedade, e muitos ali chegam a tentar suicídio ou então automutilação. Então são pacientes que têm uma condição emocional bem complicada por conta da doença e de todas as perdas e prejuízos que essas doenças, essas síndromes dolorosas trazem. E dentre os vários pacientes que eu atendia com vários tipos de síndrome, tinha uma paciente, que é a que eu vou relatar o caso, a qual eu
tinha muita empatia por ela, assim, era uma paciente que desde o começo, desde o primeiro atendimento, na verdade, desde a avaliação, eu já sentia ali uma empatia maior, eu já sentia uma conexão maior com ela. E não que eu não tivesse isso com os outros, mas com ela era uma das que eu tinha um vínculo maior. Sempre tem, né? Quem é terapeuta sabe que sempre tem aqueles pacientes que a gente acaba desenvolvendo um vínculo maior e a gente nem sabe ao certo por quê, mas enfim. Geralmente porque muitas vezes a gente tem sim algum karma, alguma ligação de vidas passadas, alguma coisa ali que daí, né, quando essa pessoa, digamos, entre aspas, retorna, né, pra gente de alguma forma, a gente já sente ali um quê, assim, uma coisa diferente, um vínculo maior, uma empatia maior. Muito bem, eu atendi a ela. Eu vou aqui para efeitos de sigilo profissional, sigilo da identidade dela, eu vou chamar ela de Maria. Então eu atendi a Maria e ela tem, né, uma doença bem complicada que chama Síndrome da Dor Complexa Regional ou distrofia simpático-reflexa. É uma doença rara, é uma doença que causa dores insuportáveis, lacinantes mesmo. Dá para comparar assim mais ou menos com dor de pedra nos rins, tá? Para vocês terem uma ideia, mas é uma dor neuropática, uma dor no nervo. Mas a intensidade das dores é nesse nível. Então são pacientes que tomam muita morfina, muitos opiáceos, muitos analgésicos, tomam um combo ali de remédios para tentar diminuir a dor e na maioria das vezes, mesmo tomando esse combão aí de remédios fortíssimos, a dor não melhora muito, ela não diminui muito. Então eles sofrem muitos prejuízos e a maioria desses pacientes tem quadros de depressão, tem quadros de estresse bem importantes. Ela era uma que tinha essa doença, tem essa doença e ela tentava levar a vida dela da melhor maneira possível. Uma coisa que eu sempre admirei na Maria é que ela, apesar de toda essa problemática, ela sempre estava ali, né, tentando fazer algo a mais, então tentando estudar, tentando levar a vida dela da melhor maneira possível. E em dado momento ali dos atendimentos, naquela época, ela fez uma tentativa de suicídio com remédios, tomando medicação. E penso eu que em dado momento, ela tomou os remédios e aí logo depois bateu arrependimento e ela me ligou pra falar o que tinha acontecido, obviamente. Pedido de ajuda implícito, né? E eu consegui, na época, por telefone mesmo, ajudar ela. Então eu consegui fazer com que ela ligasse para um vizinho, esse vizinho foi lá, levou ela pro hospital e aí deu tudo certo. Conseguiu salvar a vida dela, né? Daí no hospital ela foi atendida, deu tudo certo e ela não tentou mais. Em dado momento eu saí do Hospital das Clínicas e encaminhei ela pro atendimento psicológico do hospital.
e continuei tendo contato com ela à distância, né? Ela me mandava e-mails, mensagens, a gente trocava mensagem. Então, de tempos em tempos eu conversava com ela me falava como é que tava a vida dela. E ela conseguiu levar a vida dela de uma forma muito positiva. Apesar do quadro, ela conseguiu ter uma melhora da dor, ela conseguiu colocar a bomba de morfina, que é uma das formas de tratamento e foi muito eficaz para ela, ajudou bastante. Então ela conseguiu voltar a estudar, ela casou, teve filhos. Então, assim, inclusive ela foi um caso estudado no hospital, porque com toda essa problemática, tomando tanta medicação, ela mesmo assim engravidou. E ela, além da dor, tudo, ela também tinha um quadro de anorexia bem importante. E mesmo assim ela engravidou. Gente, olha como assim, quando é pra vir, quando é pra ser, quando tá programado. Pensa, uma pessoa que tinha anorexia que não menstruava, de tanto tempo que ela ficava sem comer. Ela engravidou, com bomba de morfina, com toda a problemática. Então, assim, nada é por acaso. E os filhos vieram todos super saudáveis, né? Super saudáveis, enfim, super espertos aí e tudo mais. Então, ela nunca mais tentou suicídio, mas ela tinha questões emocionais bem importantes. Tinha aí uma depressão importante, um transtorno alimentar, a dor, que apesar de estar controlada, tinha diminuído bastante, ainda assim atrapalhava. E de vez em quando ela me mandava mensagem, a gente conversava e ela me falava como é que tava, como é que não tava, me mandava foto dos filhos e enfim. Quando foi no ano passado, ela me manda uma mensagem pedindo para eu ler o e-mail que ela tinha me mandado. E eu já tinha uns dias que eu não lia meus e-mails assim pessoais. Fui ler, ela tinha mandado no meu e-mail pessoal, que era o e-mail que ela tinha. Fui ler o e-mail e, para minha surpresa, era uma carta de despedida. Era uma carta onde ela relatava que ela estava cansada da vida, que ela, enfim, estava sem esperança, que ela não queria mais, que ela já estava muito esgotada, que era muito esforço que ela tinha que fazer, e realmente era. E etc e tal. E ela simplesmente queria morrer. Me mandou, assim, falava na carta que ela tinha muita gratidão por todo o apoio que eu dei e pelo carinho, pela amizade que ficou depois, né? Porque depois que eu deixei de atender ela, a gente se falava, virou ali uma amizade, né? E, enfim. Aí eu li aquilo, né? E interpretei como mais um pedido de ajuda. Eu falei, bom, se ela quisesse mesmo se matar, assim, tivesse totalmente decidida, ela ia fazer, eu não ia nem ficar sabendo. Ia ficar sabendo depois dela já ter morrido. Então eu interpretei aquilo como um pedido de ajuda. Eu falei, vamos ajudar, vamos ver o que eu posso fazer dessa vez. Liguei pra ela. Num sábado, detalhe importante, eu ia pra uma festa, pra uma balada, nesse mesmo dia, nesse sábado, à noite. E comecei a conversar com ela e, pra minha surpresa e aumento do meu desespero, ela me falou que ela estava grávida. E que o marido não sabia. Ela tinha acabado de descobrir, fazia poucos dias, que ela estava grávida. Ela estava numa gravidez inicial. O marido não sabia. E ela ia dar cabo na vida dela e na vida deste
filho que estava para vir. A título de esclarecimento, gente, o espírito, ele se acopla no feto no momento da fecundação. Então, no momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, a energia que é emanada atrai o espírito para aquele feto. Então, a título de informação, que às vezes as pessoas ficam discutindo quando que o espírito se acopla no corpo, se é com o MEI, se é com... Gente, é quando fecunda. Ali forma o campo eletromagnético, atrai e já se forma o cordão de prata do espírito com aquele projeto de feto, né? Porque quando fecunda é um amontoado de célula. Mas já tem o espírito ali, tá? Acoplado. E vivenciando tudo. A partir daquele momento já está vivenciando tudo que se passa. Eu, sabendo disso, fiquei em pânico. E ela muito decidida, ela muito não me deu possibilidade nenhuma de entrada, não teve escuta, ela estava decidida, ela nem estava nervosa, não estava irritada, ela falava comigo calmamente, aquela calma de quem está na certeza do que vai fazer. O que me preocupava ainda mais, porque eu fui vendo que realmente nada do que eu falasse, nenhum argumento, nada ia quebrar a decisão dela. E a ligação se encerrou com muito obrigada por tudo que você me fez e um adeus. E aí ela me bloqueou no WhatsApp e eu tentava ligar de volta, tocava. Em dado momento, eu acredito que ela desligou o celular porque eu ligava e já ia direto pra caixa postal. E aí eu vi que, né? Então eu me coloquei naquele momento em oração. Eu chamei o meu mentor, eu chamei o mentor dela. Eu invoquei os meus guias. E eu pedi com muita força, com muita intenção, para que eles intervissem e impedissem ela de cometer o suicídio. Para que alguma coisa acontecesse, para que o marido voltasse mais cedo, para que, sei lá, alguma coisa acontecesse que impedisse ela de fazer o que ela queria fazer. E eu passei o dia em oração, o dia inteiro em oração. Agoniada, angustiada. Enfim, foi muito tenso. E eu fui pra festa pensando naquilo. Eu não conseguia me divertir na balada. Eu só pensava naquilo. E em dado momento, então eu tava lá na balada, né, com aquilo na cabeça. E em dado momento eu comecei a sentir uma energia bem diferente. Eu comecei a sentir uma calma, uma tranquilidade. Era uma coisa boa. E aí eu senti que tinha gente ali querendo me falar algo. Então eu fechei os olhos, ali na balada mesmo.
ninguém tava nem aí prestando atenção, fechei os olhos e me concentrei. Falei, bom, deixa eu ver o que tá rolando aqui. E eu vi 3 espíritos querendo falar comigo. Eu não consegui identificar porque eles tinham uma luz tão forte que eu não conseguia nem mesmo ver direito a forma deles. Eu só vi que eles tinham uma aura assim que irradiava uma luz meio assim esbranquiçada, meio frutacor, sabe quando fica aquela mudando as cores assim do violeta, dourado, era uma coisa meio frutacor mesmo, bem forte, bem iridescente. Eu não conseguia, portanto, ver o rosto dele, ver nada. Mas eu comecei a escutar o que eles começaram a me falar. E eles diziam assim: minha filha, fique tranquila. As suas orações não foram em vão. O seu pedido foi atendido. Ela vai sobreviver. Mas antes, ela vai ficar um tempo em coma. E depois ela vai sobreviver. Eles vão conseguir salvá-la. O seu pedido foi escutado e atendido. Fique em paz. E aí eles sumiram. E aí eu abri os olhos, eu tava quase chorando de alegria, porque realmente uma alegria me inundou naquele momento, uma coisa tão boa, um sentimento tão bom, uma paz gigantesca que eu pensei assim, bom, eu fui atendida, eles me escutaram e eles me ajudaram, como sempre. Assim, gente, não teve uma vez que eu não tenha pedido com essa intenção que eu não fui atendida. Todas as vezes eu fui atendida. Às vezes demora um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas dada a urgência desse caso, eu fui atendida prontamente. Eu fui prontamente atendida. E aí fiquei tranquila. Foi muito interessante porque assim, aquela preocupação toda acabou. Eu consegui ficar tranquila ali na festa e parei de pensar no assunto. Simplesmente parei. Sim, pra mim já aquilo ali foi o suficiente. Só que eu ficava olhando no celular pra ver se eu tinha sido desbloqueada do WhatsApp. Isso foi no sábado, né? Sábado pro domingo ali de madrugada. Ao longo do domingo eu ficava olhando o meu celular, porque eu tinha mandado mensagens no WhatsApp falando: me dá um sinal de vida, Maria, me dá um sinal de vida, quero saber o que aconteceu, fala comigo. Eu cheguei a mandar algumas, acho que umas 3 ou 4 mensagens. E nada. Quando foi no domingo, mais à tarde pra noite ali, mais ou menos, eu vi que eu fui desbloqueada do WhatsApp e as minhas mensagens chegaram. Aí eu já fiquei, já lembrando, né, do que aqueles, eu vou chamar de mentores, porque eram realmente espíritos muito elevados. O que os mentores me falaram, né, eu falei, bom, alguma coisa aconteceu, ela tá viva e vamos ver o que vai vir pela frente. Foi quando, um pouco mais tarde, o marido dela respondeu. E ele falou: oi, Carla, aqui é o marido da Maria. Tô te respondendo.
Eu não sei o que aconteceu, eu só sei que eu cheguei aqui, ela estava caída no chão, mas ainda respirando. Eu levei ela para o hospital, ela foi atendida prontamente, mas os médicos não sabem o que ela tomou e ela está em coma induzido. Porque ela estava desmaiada, enfim, os médicos não sabiam. E aí, lembra que eu falei que ele não sabia que ela estava grávida? Adivinha para quem sobrou a tarefa de anunciar a gravidez? Porque afinal de contas, os médicos precisavam ver se o feto tinha sobrevivido, se tava tudo bem. Então eu tive que falar para ele, eu falei, olha, é o seguinte, ela falou comigo antes de cometer o suicídio. Ela me falou que ela tinha uma medicação injetável, mas não me falou qual que era. Mas eu preciso te falar, te dar uma notícia. Ela está grávida. E por favor, peçam para os médicos fazerem um ultrassom e ver o que aconteceu com este feto. Eu fico imaginando a cara dele lendo a mensagem de que a mulher dele, que ele sequer desconfiava que estava deprimida, porque tem isso, ela disfarçava a depressão dela muito bem. Então ele sequer desconfiava que estava deprimida. Quanto mais pensando em suicídio. Fico imaginando a cara dele lendo que ela não só, né, tentou se matar, mas né, tava grávida. Enfim. E aí ele foi e pediu para os médicos, avisou os médicos. E para minha surpresa, ou melhor, não tão surpresa assim, porque os mentores avisaram, a criança, o feto, né, estava vivo. O coraçãozinho estava batendo. Uhul! E aí, chegou na segunda-feira, dia de tratamento apométrico. Eu chamei o dirigente da minha sala, o seu Pedro, que era o meu dialogador, né? A gente fazia a dupla dialogador médium. Contei para ele mais para relatar a questão da comunicação que eu tive com os mentores e que eu tinha achado muito interessante porque eles se comunicaram comigo num lugar que é menos provável um mentor se comunicar com um médium, que é dentro de uma balada. Numa balada, gente, assim, só abrindo um parênteses aqui, do ponto de vista energético, uma balada é um dos lugares mais insalubres que tem para vocês entrarem, assim, tem muitos obsessores ali, porque tem muita gente usando droga, tem muita gente bebendo, fumando, então assim, tem um monte de obsessor, tem um monte de espírito trevoso. Essa balada é lugar, energeticamente falando, bem insalubre. A pessoa que gosta, mesmo sendo insalubre energeticamente, eu sempre gostei muito de música eletrônica e sei, né, dessa questão, sou super ciente dessa questão e futuramente vou até fazer um vídeo sobre isso especificamente. Mas também aprendi a
a me blindar de uma certa forma. Eu aprendi a me blindar e poder entrar nesses lugares sem ser vampirizada. Muito pelo contrário, eu entro nesses lugares, vou, me divirto, danço e tudo mais e tá tudo certo. Não saio de lá toda vampirizada. Enfim, então eu contei, né, pro Pedro, mas a título assim que eu achei muito interessante os mentores falarem comigo justamente quando eu estava lá e passarem essa mensagem. Mas até falei pra eles que eu tava tão preocupada e eles estavam vendo que eu tava assim com os cabelos em pé e não tava nem conseguindo curtir mesmo ali a festa, que eles falaram, vamos falar pra ela, vamos acalmar ela, né? Porque ela não tá nem conseguindo ficar ali. Depois que eu contei isso pro Pedro, ele ficou ali pensando, né? Um tempinho e tal. E ele falou assim: traz esse caso na sexta-feira. Vamos ver o que a gente pode fazer. Na sexta-feira, eu trabalhava junto com o Pedro e outros integrantes da equipe. A gente tinha uma equipe de tratamento emergencial à distância, que a gente fazia assim um apaga-incêndio, né? E geralmente era com pessoas, né, pacientes, eu vou chamar assim, da casa, mas às vezes também a gente atendia casos de fora, que não eram de pessoas da casa, mas que eram casos emergenciais e que a gente via ali que tinha uma demanda espiritual importante e fazíamos o tratamento apométrico. Só que geralmente a gente fazia o tratamento com a anuência da pessoa, né? Com a autorização da pessoa. E nesse caso, não dava nem para falar com o marido, porque o marido não tinha essa crença. Enfim, na verdade eu nem conheço direito o marido dela, mas até onde eu sei ele não acredita nessas coisas e tal. Se eu não me engano, ele é evangélico, então ele nem acredita em reencarnação, nada disso. E muito menos pra Maria, que tava em coma. Então a gente fez, como ela já havia sido minha paciente por muito tempo lá no Hospital das Clínicas, e eu tinha esse vínculo, né, mais forte com ela, a gente fez mesmo sem o consentimento e mesmo sem ninguém ter pedido. Na verdade, acredito eu que quando eu relatei a questão pro Pedro, o caso, o que tinha acontecido, eu acredito que eu tava fazendo ali um pedido inconsciente ou até mesmo acredito que o Pedro foi ali induzido e intuído pelos mentores, né, a tratar desse caso. Então fomos nós lá tratar dele. E o primeiro tratamento, logo de cara, um pouco antes do tratamento, um médium da casa que nem estava sabendo que a gente ia fazer esse tratamento, disse que tinha visto uma mulher, o espírito de uma mulher preso numa espécie de um buraco, como se fosse um poço ali, um túnel, e ela tinha um bracelete azul no pulso. Na época, naquele momento, eu não sabia, mas depois, muito tempo depois, contando esse caso para uma amiga minha que é enfermeira, ela falou assim, nossa, que interessante, cara, porque
O bracelete azul é de UTI. É aquela fita de identificação, né? Aquele bracelete que eles colocam no paciente. O da UTI é azul. Então, o médium tinha visto essa mulher nesse postal com o bracelete azul. Azul claro. E fomos nós. E aí o seu Pedro veio falar comigo falando assim, olha, o outro médium lá falou disso e eu tenho uma sensação de que tem a ver com o caso que a gente vai tratar logo mais. E o Pedro, ele apesar de não ter uma mediunidade, quer dizer, ele meio que nega. Mas assim, ele não tem aquela mediunidade ostensiva, mas ele tem uma intuição, ele tem uma sensitividade muito grande. E ele tem muita experiência também, né? De muitos, sei lá, milhares de atendimentos que ele já fez, apométricos. Então, assim, ele tem a experiência, ele tem uma sensibilidade muito forte. Então, ele intui as coisas com muita naturalidade. E quando a gente vai ver, geralmente é exatamente aquilo que ele está intuindo. Então, a gente foi com essa informação, abrimos o trabalho apométrico, os trabalhos, desdobramos a Maria e tudo à distância, obviamente. E aí, logo, eu já me vi entrando no lugar que ela estava. Né? Era um túnel mesmo. Bem trevoso, bem assim, uma sensação muito ruim. Mesmo, muito ruim mesmo. E logo eu já percebi uma presença muito negativa e eu falei pro Pedro, olha, temos aqui um belo de um obsessor. Tá com toda a cara de ser um feiticeiro ou um mago negro, que eu já tava sentindo algo bem denso, bem negativo, mas assim com muito conhecimento, com muita astúcia, muita perspicácia. E chamamos. E aí veio realmente um espírito com bastante conhecimento, ele não veio revoltado, então assim, geralmente mago negro, feiticeiro, eles não vêm muito revoltados, não. O que vem mais revoltado são os obsessores, digamos assim, mais comuns, assim, que não tem muito conhecimento, que vem se debatendo, vem revoltado, quer quebrar as coisas, quer, enfim, fazer show. Geralmente, esses espíritos que têm mais conhecimento, eles já vêm mais tranquilos. Eles dialogam muito bem, sabe? Eles argumentam bem, que isso é uma beleza. Dobrar eles, olha, dá trabalho. E aí o Pedro foi dialogando, e ele foi conversando, e foi dialogando, e foi conversando, só que na verdade ele tinha uma ligação com ela, uma ligação de muitas vidas. Ele tinha uma cobrança muito grande em cima dela, muito grande mesmo. E ele tinha muito conhecimento. Só que ele já estava cansado. Isso foi um grande aprendizado. Esses magos negros, esses feiticeiros, eles sabem muito bem se esquivarem de todo e qualquer tratamento espiritual mais comum que vocês possam vir a conhecer.
Eles simplesmente não entram, eles não entram no terreiro, eles não entram no centro espírita. Eles sabem, a pessoa pode estar lá frequentando o terreiro, frequentando o centro espírita, eles não vão. Eles conseguem se esquivar, eles conseguem desaparecer e reaparecer em outro lugar. Não é fácil, não é nem um pouco fácil pegar esses espíritos. Levar eles na marra, então, é muito difícil. Eles têm muito conhecimento, eles sabem mexer na matéria. Enfim, eles são muito astutos, muito lisos, escorregadios. Então, eles conseguem obsediar as pessoas por muito tempo e eles nem precisam estar presentes, eles colocam implantes na pessoa e lá da caverna deles, do lugar deles, eles controlam, eles infringem sofrimento, pensamentos negativos nas pessoas que eles praticam a obsessão. Então, e ele foi assim relativamente fácil de capturar. O que já chamou atenção, que um espírito daquele que foi relativamente fácil, na verdade, ele já estava cansado. Ele é um espírito milenar e que já estava cansado. Ele não queria mais seguir. Em dado momento, algo tocou o coração dele. Em dado momento, ele deixou o ego dele de lado um pouquinho, acho que por algumas fração de segundos. E ele pôde, e a centelha divina dele pôde mandar uma luz. Não sei exatamente o que tocou aquele espírito, mas ele já estava tocado. Então, por mais que ele argumentasse, eu sentia que ele estava querendo, que ele estava cedendo. Dentro dele ele estava cedendo. Eu estava incorporada com ele. Mas ele ainda tinha um certo medo, receio, porque apesar dele ser um feiticeiro, e ter a sua própria falange, ter os seus escravos, ele respondia a outros maiores. E nessa cadeia, nessa hierarquia, lá embaixo, assim como lá em cima temos hierarquia, lá embaixo temos hierarquia também. E a hierarquia é uma questão muito séria lá embaixo. Falta de lealdade, traição, eles são punidos rigorosamente. Então, ele também tinha medo de repente, sofrer esse tipo de consequência que seria totalmente desastroso, totalmente tenebroso. Porque se ele já tinha muito conhecimento, muita força, imagina quem estava acima dele, na hierarquia. O que poderia fazer com ele? E com os escravos dele também. Então, a maior dificuldade ali foi dele poder se entregar, mesmo bancando a possibilidade de sofrer consequências, mas uma vez que na apometria um espírito desse cede e se entrega, ele passa para o lado da luz e ele vai ser protegido, tratado e cuidado. Ele passa a ser um dos não dos trabalhadores, porque
é do livre-arbítrio do espírito se ele vai trabalhar na luz ou não, mas geralmente esses magos negros, quando eles mudam para o lado da luz, eles ajudam muito. E muitos deles se tornam trabalhadores da apometria, uma vez que eles foram resgatados e tratados pelas equipes de apometria. Então eles passam a dividir o conhecimento todo que eles têm e tudo que eles sabem na equipe de apometria, com as equipes espirituais de apometria. Então é um ganho também quando consegue libertar algum feiticeiro ou algum mago negro. É muito bacana. E quando finalmente ele se deixou levar, ele se entregou, houve um desbloqueio energético tão grande, mas tão grande, que eu que tava ali sintonizada com ele, eu senti um calor, mas sabe assim, aqui no peito subia um calor e eu chorei tanto, 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 porque eram milênios. Eu não sei precisar quanto tempo, mas era muito tempo que aquele espírito estava naquela condição. Sem exagero, milênios. Era muito tempo mesmo. E foi assim, algo. Foi realmente uma vivência espetacular aquilo. Foi muito intenso, foi muito forte. Foi algo que eu jamais vou me esquecer. Foi algo assim realmente muito forte mesmo. Bom, tratado isso, outras duplas também trataram personalidades dela que estavam desacopladas por conta dessa obsessão toda. E aí o Pedro, depois disso, ele quis saber como estava o espírito do feto com tudo isso. E puxamos o espírito do feto. E ali, naquele momento, eu tive a confirmação que era mesmo um menino. Quando a Maria me falou no telefone que ela estava grávida, eu tive uma sensação que era um menino. Que ia ser um menino. Aí, nesse trabalho apométrico, nessa primeira sessão apométrica, eu tive a certeza. Energia de menino. Energia masculina. E ele veio e senti que era um menino muito, muito amoroso, muito. Então eu sabia que era uma energia de. Eu tive a confirmação de que era um menino, uma criança muito amorosa. E ele veio e falou que ele estava bem, que ele sabia dessa possibilidade dela tentar se matar e que mesmo assim ele quis vir, mesmo correndo o risco de não vingar, porque ele amava demais ela. Ele amava muito ela. E o amor dele por ela tão grande, era tão grande, que ele não se importava se ela
acabasse morrendo e levasse ele junto também. Ele bancou o risco e tava lá, todo feliz, que as coisas tinham dado certo, que ela não estava morta. E ele disse que mesmo depois que ele nascesse, mesmo se depois ela tentasse se matar, que ele jamais, em momento algum, sentiria raiva ou culparia ela de algo. Que ele já era muito grato dela ter recebido e aceitado ele, aceitado ser mãe dele. Assim, um espírito já com esse nível de consciência, sabe? Da mãe tentar se matar e matar ele, e mesmo assim ele falava, eu não tenho nem que perdoar de nada, porque eu não a culpo de nada. Mas se ela quiser ouvir de mim em algum momento o perdão, ela já tá perdoada. Eu sabia que ela poderia fazer isso. E mesmo assim eu quis vir. Olha o nível da consciência deste ser humaninho. E assim, uma alegria, sabe? Uma calma, uma tranquilidade. Maravilhoso, maravilhoso. Foi emocionante aquilo. Emocionante. Muito bem. Trabalhos encerrados. Mandei mensagem, eu estava falando constantemente com o marido dela. Mandei mensagem falando que a gente tinha feito uma mentalização, né? Uma vibração, imagina. Um baita de um trabalho. Acho que a gente ficou mais ou menos 1h30 naquilo, nesse trabalho, mas aí, né, por questão assim de crença e tudo mais, falei que a gente fez uma vibração ali e que as coisas iriam dar certo. Ele agradeceu e ele falou que ela estava estável e que se tudo desse certo, ela sairia do coma na semana seguinte. Maravilha! Chegou a semana seguinte, ele me mandou mensagem falando que tava muito estranho, porque assim, o quadro dela tava estável, mas os médicos não estavam conseguindo tirar ela do coma. Ela não conseguia sair do coma. Eles não conseguiam tirar ela do quadro. E aí eu fiquei com uma pulga gigantesca atrás da orelha. Eu falei, meu Deus, porque assim. Aí eu pensei, bom, a obsessão foi tratada, as personalidades ali foram tratadas, foi recolhido tudo, foi tratado, transmutado. Falei ali, a gente recebeu o filho dela, que será que tá faltando? Fui falar com o seu Pedro. Falei, Pedro, aconteceu isso, 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 isso. E aí ele falou, sexta-feira vamos tratar ela novamente, porque agora pode ser que ela não esteja querendo voltar. E aí chegou sexta-feira, fomos lá novamente, desdobramos a Maria e dito e feito. Quem fez a captação, a incorporação, foi eu. Eu falo em captação e incorporação, gente, porque a minha incorporação ela é consciente, tá? E porque dependendo da toxicidade, né, do espírito, eu realmente, assim... Não, na verdade, a incorporação, depois eu também vou falar sobre isso. Da maneira como as pessoas pensam, não existe, tá? Que o espírito entra no corpo.
Ele não entra no nosso corpo. Ele se aproxima e faz uma ligação via chakras, via os chakras. E aí se dá a comunicação. Só que tem médiums que ficam totalmente inconscientes, tem uns que ficam semi-conscientes e uns que ficam conscientes. A minha, eu fico, dependendo do caso, eu fico semi-consciente ou bem consciente. Então, assim, vocês podem ver que assim, é difícil eu relatar com muitos detalhes, porque eu fico semi-consciente, então, na maioria das vezes. E aí, eu não consigo entrar em muitos detalhes, porque tem coisa que eu não lembro mesmo. Então, nesse segundo trabalho, a gente desdobrou a Maria e eu incorporei o que a gente chama de berço anímico, ou seja, o corpo astral dela, a consciência dela. Vem, né, e estabelece ali um acoplamento via os chakras e eu dou passagem para a comunicação. E a gente começou a conversar e realmente, né, o Pedro começou a dialogar com ela e realmente ela não queria voltar. Ela não tinha tentado suicídio, ela não queria dar cabo na vida, ela já não estava cansada de viver. Então, uma vez que ela estava naquele. Porque ela estando em coma e já tendo tratado a obsessão, a gente tirou ela. Isso tudo na apometria faz, tá, gente? Talvez aqui, a maneira como eu tô falando, como eu tô muito familiarizada com a apometria, seja meio assim, mas como assim? Vocês tiraram? Tudo isso é feito num tratamento apométrico. É por isso que os tratamentos apométricos, a apometria é assim, o creme de la creme, né, dos tratamentos espirituais. Por isso que é um tratamento tão sério, tão eficaz, tão preciso, tá? Então, como eu ia dizendo, tive que dar uma pausa por causa do latido dos cachorros. É por isso que a apometria é complexo e ao mesmo tempo muito sério e muito eficaz, tá? E é por isso que eu sou assim, faço todo esse marketing da apometria. Porque não só me ajudou muito, como eu vi ajudar muitas pessoas. E de uma forma tão intensa e tão eficaz como o caso que eu tô relatando aqui pra vocês hoje. Então, ela não queria voltar. Ela queria. Porque, assim, uma vez que a gente tirou, né, ela daquele espaço-tempo ali umbralino, né, que era uma espécie de um poço que ela tava, ela ficou num lugar neutro. Ela foi para um espaço-tempo para uma dimensão neutra. Então ela tá tranquilinha ali, sabe? Num lugar neutro, tal. Sabe? Tava assim, tranquila. Que era o que ela queria. Na verdade, ela não queria morrer. Ela queria, tava cansada da doença, das dores e tudo mais. Então, no momento que ela ficou ali naquele espaço-tempo sem obsessão, ficou num lugar onde ela estava temporariamente bem anestesiada, não sentia dores e nada ali atrapalhando, né? Nada acontecendo, ela queria ficar lá. Ela falou, que tá bom. Só que aí, né? Lá vai o Pedro dialogar, né? E chamar para a questão do filho, da missão dela, do propósito, dos resgates, também das coisas que o próprio
mago negro que estava obsediando ela falou acerca dela, né? Então, os nossos obsessores são ótimos para falar por que a gente está sofrendo e por que, né, a gente está sendo obsediado. Eles são ótimos. Eles contam o que a gente fez nas vidas passadas. E por incrível que pareça, isso ajuda muito. Ajuda a entender, ajuda a compreender, ajuda a perdoar, ajuda, sabe? Ajuda muito. Então, a gente trouxe para ela o que o obsessor tinha falado, o feiticeiro. Eu falo feiticeiro porque mago negro é algo já mais. Os magos negros mesmo, que vocês vão ver relatados, por exemplo, nos livros do Robson Pinheiros e tal, eles se ocupam mais com coisas grandiosas. Eles dificilmente vão ficar obsediando uma pessoa, né? Eles fazem, eles até vão obsediar, mas essa uma pessoa vai ser, por exemplo, o presidente da república, sabe? Vai ser um grande estadista, vai ser alguém que é responsável por muitas pessoas e que pode mudar o rumo da história de uma nação, tal. Então, esses magos negros mesmo, eles se ocupam mais dessas questões. E médium também nem consegue incorporar, porque a toxina deles é muito. A energia tóxica deles é muito forte, né? Se um médium incorpora, né, vai adoecer e tudo mais. Então, assim, mais aqui eu falo que ele era um mago negro, mas mais a título de um feiticeiro, um espírito que tinha muito conhecimento, milenar, sabia manipular matéria, conhecia muito sobre as ciências do astral, etc. E tinha uma ligação muito forte com ela, com a Maria. Uma ligação de vidas mesmo. Então, por isso que hora eu falo mago negro, hora eu falo feiticeiro, mas ele tá mais mesmo na categoria feiticeiro. Com muito conhecimento, enfim. Então aí ela não queria voltar, então daí o Pedro trouxe, né, o que o obsessor tinha falado dela, né, por que ela estava naquela condição, o que ela, né, os resgates que ela tinha, falou do filho. E aí foi sensibilizando ela para voltar. Foi sensibilizando, principalmente quando falou do filho. Falou, ó, você tem uma missão aqui com as crianças. E ele ama muito você. Eu penso que um ponto que tocou muito foi quando foi falado para ela que ele sabia que ela poderia vir a morrer, a se matar, e mesmo assim ele veio. De tanto que ele amava ela. Mesmo assim, ele escolheu vir e correr esse risco. Olha que nobre. E com alegria, hein? Não é que veio reclamando, não, e falando, ai meu Deus, que saco, eu tenho esse resgate pra fazer. Com alegria. E aí foi ali sensibilizando ela, sensibilizando ela, sensibilizando ela, e ela finalmente, em dado momento, aceitou. Aceitou voltar. Isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, ou na terça, agora eu não vou me lembrar, mas foram 2 ou 3 dias. O marido dela me mandou mensagem falando que ela tinha saído do coma. Uns vão achar que é milagre. Eu não acredito em milagres, eu acredito em ciência. Ciência do astral. Ela saiu do coma. E alguns dias depois, ela mesma me mandou mensagem. A danada.
me mandou mensagem. Toda envergonhada do que fez. E tinha ficado uma questão em aberto, que para mim era muito importante saber. O que aconteceu que ela não conseguiu se matar? Porque a quantidade de remédio, o remédio que ela tinha, que era injetável, e a quantidade era suficiente para matar ela 3, 4 vezes. Então, e como naquele dia, lembra que eu fiquei orando o dia inteiro, que eu fiquei pedindo, que eu fiquei invocando os mentores, invocando os meus guias. E eu queria saber o que aconteceu, que ela não morreu. E aí ela me falou assim, Carlinha, que ela me chama de Carlinha. Carlinha. A hora que eu fui injetar, que eu abri, que era aquela, sabe aquelas ampolinhas de vidro que você tem que abrir e sugar o líquido com a seringa. A hora que ela abriu e que ela foi, olha como as coisas funcionam. Ela, a mão dela ali tremeu, falhou e ela derrubou o líquido. E caiu no chão, sei lá, metade daquela ampola. E aí ela, mesmo assim, ela puxou a outra metade e injetou. Então, moral da história, vocês têm alguma dúvida que as minhas preces, que as minhas orações foram ouvidas e que teve uma intervenção? Eu não tenho dúvida nenhuma. Não só porque aqueles 3 espíritos falaram comigo em plena balada, o que já é bem peculiar. Mas depois com esse relato, estão vendo como a espiritualidade nos ajuda? Quando o pedido é genuíno, com intenção, com fé, pro bem, para ajudar alguém ou para nos ajudar. Olha como eles atendem prontamente e nos ajudam. Então foi isso. Final da história. Aquele feto se transformou em um lindo bebê que hoje já está com mais de 1 aninho. Ou tá para fazer 1 aninho? Dúvida agora. Se ele não fez 1 ano, ele tá para fazer. Enfim. É um bebê que nasceu. Não, ele não fez 1 ano ainda. Porque isso foi no começo do ano passado. Ele tá para fazer 1 ano. É um bebê que nasceu super saudável, tá? Super saudável. Gordinho, você nasceu com 3 quilos e tanto. Ela me mandou, quando ele nasceu, a balança ali, ele na balança com o pezinho dele. Foi 3 e tralalá. Compridão, grandão, lindo, uma graça. Ela me manda foto dele, sorridente, um menino tranquilo, um bebê que tá sendo assim uma vivência muito bacana para ela. E desde então, ela nunca mais pensou em se matar, mas também depois o marido teve ciência da depressão dela. Ela voltou para os tratamentos, tanto a psicoterapia como o tratamento psiquiátrico, segue em acompanhamento e sempre me manda notícias e me fala das coisas que estão acontecendo na vida dela. E acredito que depois de tudo isso, acredito e espero muito que ela siga na vida dela, na missão dela
E deixe para morrer quando for a hora, né? Porque todo mundo tem hora para morrer e não cabe a nós fazer isso antes da hora, que a gente só vai estar piorando ainda mais aquilo que já tá ruim. Pessoal, para quem chegou até aqui, sei que o vídeo ficou super longo, mas não dava para ser diferente. Gratidão, muito obrigada. Eu espero que de alguma forma essa história, esse caso traga esclarecimentos para vocês, tragam mais curiosidades, perguntas, enfim. Deixem seus comentários aqui para mim. Deixe o seu joinha também. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os vídeos semanais. Espero ter contribuído com essa história. Um beijo grande, fiquem na luz e até a próxima.